Sejam muito bem-vindas. Depois, quem quiser enviar para os amigos chamar, fica à vontade. Já quero começar a falar, né? Respeito a quem já tá aqui. Hoje eu acordei com esse assunto na minha mente. Toda manhã eu tenho algumas práticas, né? Matinais e conexão com Deus e tudo mais, orações. E hoje me veio esse assunto na cabeça, né? Porque muitas vezes a gente que tá em contato com muitas mulheres, ouve muitas histórias, né? Tá acompanhando elas aí dentro das mentorias. A gente vê, né? Muitas vezes comparação, muita disputa, muita querendo provar cada vez mais o seu valor. E aí veio no meu coração, né? Não é sobre provar valor. Todas as mulheres têm valor, todas nós temos valor. É sobre ser rara, né? Porque o valor, né? Até esses dias eu fiz aquele encontro presencial sobre a mulher de valor, né? Chega de migalhas. O valor, ele é intrínseco de todas nós carregamos um valor. Mas claro que às vezes ele tá muito rodeado, né? De muitas camadas, a gente vai esquecendo, né? Nosso valor é igual ver um diamante, né? Ele é uma pedra brilhosa, né? De muito valor, mas por fora tá aquela camada dele, né? Que vai precisar ser lapidada para encontrar o brilho. E quando a gente vem, né, aqui para a Terra, para essa dimensão, a gente vai sendo envolvida com muitas camadas, né? Até que a gente vai se lapidando pelas experiências, pelos aprendizados da vida, para acessar o nosso brilho interno novamente, né? Para se reconectar de novo com o nosso brilho interno, porque as nossas crenças, as nossas feridas, o nosso ego, tudo isso vai criando um monte de camada, né? Que vai fazendo com que muitas vezes a gente perca o brilho. Então, a importância de entender, primeiramente, que todas nós temos valor, todas nós, né, somos filhas amadas de Deus, muito valiosas, né? Jesus morreu por todos nós. E também, a segunda coisa é entrar nesse lugar da nossa raridade, da nossa unicidade, né? Porque quanto mais a gente despertar para essa mulher única que a gente é, né, mulher rara, mas a gente não vai precisar mais entrar nesse lugar, muitas vezes, de competição, de querer ser igual a outra mulher, né, porque quanto mais você ser você, do seu jeito mais autêntico, do seu jeito mais puro, mais verdadeiro, mais você vai atrair aquela pessoa que vai gostar de você exatamente do jeitinho que você é, né? E vai também saber lidar, porque saber lidar com as rejeições, saber lidar com várias coisas que acontecem, e quanto mais tu te conhece, tu não vai levar isso pro lado pessoal. Tu vai saber que diz muito mais sobre o outro do que sobre ti. Imagina se a laranja ficasse brigando, né, com a maçã para ver quem que é melhor. Não, a laranja busca ser a melhor laranja que tem para aqueles que gostam de laranja, e a maçã busca ser a melhor maçã que tem para aqueles que gostam de maçã. Então tem gostos para todo mundo, né? Tem tipos para todo mundo. Mas aqui, só falando um pouquinho, né? Trazendo um pouquinho o roteiro para não me perder tanto também. Então, qual que é a diferença, né, dessa mulher que vive tentando ser escolhida para uma mulher rara? As mulheres raras, elas não são perfeitas. Elas não são, às vezes, as mais bonitas. E não são as que fazem mais esforço. Elas são as que sabem quem são. Então, ser uma mulher rara não é necessariamente, né? Ai, mas eu preciso ser a mais bonita, eu preciso estar com a melhor roupa, eu preciso, sabe? Não é sobre isso a raridade. A raridade, pode ver, né? Às vezes existem várias pedras preciosas, né? E o que diferencia o valor de uma pedra para outra? Todas são bonitas, muitas vezes, até tem aquela mais barata que às vezes ela brilha tanto que é até bonita, mas é a raridade dela. Então, é entrar nesse lugar de ser única que vai te fazer, né, muitas vezes, algo diferencial em você, que vai fazer com exatamente você, assim, e também não é sobre ficar esperando ser escolhida. Você precisa brilhar independente de alguém. Por exemplo, um diamante, ele não deixa de brilhar só porque alguém não foi lá e não comprou ele, não escolheu ele. Ele tá lá firme, ele sabe quem ele é, ele continua brilhando, ele continua emanando a sua beleza, independente de ser comprado, de ser escolhido, de não ser. Então, quanto mais nós mulheres, né, entrarmos nesse lugar de brilho próprio, de continuar brilhando, de continuar emanando a nossa luz, né, independente das circunstâncias e no momento certo, né, aquela pessoa, e também saber, né, escolher, porque às vezes a gente quer entregar muita coisa para pessoas que não estão reconhecendo o nosso brilho, não estão reconhecendo o nosso valor, e a gente fica ali, né, tentando agradar, tem medo de desagradar, então busca fazer mais para se sentir suficiente, vai aceitando migalhas,
né? Pode ver, pensa sempre nessa, eu sempre penso muito nisso, assim, nessa analogia do diamante. Um diamante, ele não vai diminuir o seu valor só para ser comprado por mais pessoas. Não, ele sabe o seu valor, ele sabe o custo que tem que ter para ter um diamante. Então, pare de baixar o seu valor para você receber mais, né, ficar com qualquer pessoa. Não, saiba qual é o seu valor. Pare de aceitar migalhas, de implorar atenção, de viver se moldando para caber, de se diminuir. Porque quanto mais você tenta ser aceita, mais você se afasta de quem você realmente é. E mais você perde o valor, mais você perde... Porque se a coisa está muito disponível, se todo mundo tem acesso, se você não tem um critério, não tem limite, se você não sabe quais são os seus critérios, se você não sabe o que é importante para você, sabe? Se você não se respeita e dá essa abertura para todo mundo, você vai perdendo o valor. A gente só dá muitas vezes valor àquilo que é precioso, que sabe que, olha, eu tenho que cuidar para não perder, né? Muito me custou, né? Como tem aquela frase, né? Muito custa o que muito vale o que muito custa, né? Pô, se aquela pessoa, ela teve que se esforçar, né, pra estar contigo, pra ter tua energia, pra ser teu, sabe? Então, muito vale o que muito custa. Então, assim, entrar nesse lugar cada vez mais, né? É isso que eu busco trabalhar cada vez mais com vocês também, é fortalecer a sua autoestima, fortalecer o seu amor próprio, tratar essas feridas emocionais que às vezes vêm de vários relacionamentos, de várias experiências que vocês já passaram também, né? Quantas de nós já não passamos por experiências de rejeição, de abandono, de traição, de humilhação, né? De injustiça, e tudo isso a gente foi deixando com que nos afetasse de uma tal forma que afetasse a nossa identidade. Então, às vezes, a gente se identificou tanto com essas experiências que a gente foi entendendo que a gente não tinha valor, né? Mas não é sobre isso. Essas experiências, elas vieram, e hoje cada vez mais mergulhando nesse processo do autoconhecimento, não foi por acaso, foi para te mostrar algo sobre ti, né? Foi para te mostrar a forma com que tu te enxergava, a forma do quanto tu te amava, o que você muitas vezes estava reproduzindo de forma inconsciente, os teus padrões emocionais, né? Aqui no meu conteúdo, vez ou outra, eu tô botando que não tem dedo podre, não tem destino, não tem azar, né? São pessoas que a gente vai se conectando porque elas combinam com os padrões que a gente carrega, né? Elas combinam com o quanto eu tô me amando. Muitas vezes eu vou tolerando muitas coisas, eu vou ensinando as pessoas como me tratar, né? Muitas vezes eu vou permitindo muitas coisas. Então, por medo de ficar sozinha, medo de perder, né? E tudo isso faz com que eu não seja uma mulher rara. Porque qual é o comum aí, se a gente olhar, né? O que é ser uma mulher rara e o que é um comportamento comum, né? Então, um comportamento comum, muitas vezes, é você querer ser igual às outras, você fazer tudo que todo mundo tá fazendo, você vestir as mesmas roupas que todo mundo tá vestindo, você querer se comportar igual aquela mulher se comporta, mas às vezes você não é aquela mulher. Às vezes para você não fica bom determinado tipo de roupa ou determinado tipo de postura. E às vezes a gente quer ficar se encaixando, né? Ficar ali se encaixando. E muitas vezes daí você vai perdendo a sua unicidade, o seu jeitinho único de ser. Porque é o seu jeitinho único de ser, porque não vai ter ninguém igual a você, né? Então é isso que torna uma mulher rara. E muitas mulheres às vezes se perdem nos relacionamentos quando começam a se anular, normalizar coisas, né? Esse medo de ficar sozinha, medo de às vezes não encontrar ninguém melhor, né? Então muitas mulheres acabam ficando em relacionamentos não por amor, mas às vezes por medo, né? Por dependência emocional, dependência financeira, por medo de não ser mais amada, né? Por medo de ficar sozinha. E olha quanto isso nos afasta de uma relação saudável, né? Porque é tão diferente você ficar por medo ou ficar por escolha, né? Só que se a gente não se escolhe, a gente não vai conseguir escolher também nosso parceiro, a gente vai só ser guiada. A gente não vai conseguir fazer essa escolha com segurança, né? Porque a gente tá ali, às vezes, por medo, né? Porque já fez uma escolha lá atrás e às vezes acha que vai ser sempre assim, a vida inteira assim, acha que tem azar. Então, olha a importância da gente olhar para isso, para que a gente, enfim, possa escolher a vida que a gente deseja viver, né? Os sonhos que a gente deseja viver. Então, o que é uma mulher rara, né? Uma mulher rara, ela conhece o seu próprio valor, ela sustenta a própria essência, ela não implora amor, ela não compete, ela não se diminui para caber, ela sabe ficar sozinha sem se abandonar, ela coloca limites, ela escolhe, ela não fica ali implorando por ser escolhida.
Então, mulheres raras não correm atrás da validação, elas se tornam inesquecíveis pela verdade que sustentam, né? Deixando uma marca, né? Algo raro deixa uma marca por onde passa, deixa uma energia diferente, né? Uma postura diferente. Então, é isso que cada vez mais a gente precisa buscar se tornar, né? Essa mulher rara, por quê? Porque mulher comum tá cheia, né? Tá cheio ali. Só que quem que vai se diferenciar? A rara, né? Então aqui o intuito do meu perfil, o intuito do meu trabalho, o intuito do que eu faço é nos ajudar cada vez mais a entrar nesse lugar de raridade, né? Pô, tudo que Deus fez por nós, tudo que Jesus fez por nós, será realmente que a gente merece ser tratado de qualquer forma, né? Será que realmente a gente não é para se dar o valor? Olha o grande valor que a gente tem, né, para Deus como filhas, né? Para Jesus, e daí a gente se coloca em qualquer lugar, a gente permite ser tratada de qualquer forma, a gente permite que falem da gente, com a gente de qualquer forma. Não, a gente precisa assumir o nosso lugar, né? Imagina quão triste não fica o nosso pai quando vê uma filha sendo maltratada. Só que a gente precisa começar isso com a gente não se maltratar, a gente aprender a se amar, né? Porque muitas vezes, em decorrer da nossa educação, em decorrer das experiências que a gente viveu, a gente infelizmente repete muita coisa ruim pra gente na nossa mente, né? Então a gente não se acha boa o suficiente, a gente fica se criticando demais, a gente acha que não merece o amor. Aí tem que fazer para provar que é merecedora do amor. Essa foi muitas vezes a educação que a gente teve, né? E que a nossa criança aprendeu. Por isso que é tão importante a gente fazer esse trabalho de cura interna. Cura com a nossa criança, cura com essas memórias, transformação de tudo isso, fortalecendo a adulta para que a adulta agora materne essa criança, cuide dessa criança, não é? E para que a adulta recupere, né, o seu valor, trabalhando na sua autoestima, transformando todas essas crenças de identidade, capacidade, de merecimento. Então isso faz total diferença, porque o que torna uma mulher verdadeiramente magnética? Magnetismo não é só aparência, né? O que é magnetismo? É aquela coisa que atrai. Nossa, você tem vontade de conversar com aquela mulher, você se sente assim atraído por ela. Isso é magnetismo, é a gente atrair, né? Então o magnetismo não é só sobre aparência, não é as mais bonitas, não é só sobre isso, não é só sobre beleza, né? Claro que beleza, você se cuidar, né? Você tá com uma aparência que você se goste, você se olha no espelho, né? Tá buscando se cuidar, se melhorar, se amar. Isso também, claro que deixa mais atraente uma mulher, mas não é só sobre isso o magnetismo. O magnetismo também é sobre autenticidade, sobre presença, sobre calma, né, serenidade. Uma das coisas que os homens gostam muito são de mulheres calmas. Por quê? Porque eles vivem num estresse, aquela coisa, trabalho, isso, aquilo. É uma pressão constante que eles vivem. Então, se ele quer paz, sabe? Às vezes ele quer estar com uma mulher que traga paz para ele. E se a gente tá muito com o mental atribulado, com as emoções desorganizadas, cheia de trauma, cheia de ferida, cheia de ansiedade, isso não vai trazer paz para um homem. Muitas vezes aquilo vai, sabe, gerar mais ainda discussão, vai ser mais, sabe, por isso que tem tanto vício hoje em dia. Por quê? Porque o vício é uma forma de trazer paz. Então tem homens que às vezes não param em casa, vão pro bar, ficam jogando, ficam fazendo qualquer coisa porque eles querem paz. E eu sei que é um comportamento de menino, né? Não é assim que resolve a situação. Não é dessa forma, né? Precisa de conversa madura, precisa de também ver o quanto eu tô entregando para essa mulher para que ela tenha paz, né? Não dá para culpar só um lado, né? Às vezes a mulher não traz paz porque ela não se sente em paz, ela não se sente segura, ela tá sempre preocupada, né? Ela não tem um cara líder dentro de casa, ela não tem uma pessoa que é madura para lidar com os problemas, então ela aprendeu a ser guerreira, aprendeu a liderar, aprendeu a fazer e acontecer. Então isso é muito cansativo também. Então não é culpa de nenhum nem de outro, é observação dos seus padrões. Quais são os padrões que eu carrego, né? Que tipo de mulher que eu sou? Eu sou mulher guerreira, né? Eu sou mulher mandona, né? Eu sou mulher chata, eu sou mulher pegajosa, eu sou mulher carente. Qual é o tipo de mulher que eu sou? E que tipo de homem que eu tô atraindo que combina com esses meus padrões? Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a entender por que eu atraí aquele tipo de pessoa, começo a entender por que o meu homem às vezes não para em casa, por que eu afasto todos os meus namorados, por que ninguém me assume. Quando eu começo a mergulhar,
né, nesse autoconhecimento e parar só de, às vezes, se vitimizar ou de culpar o outro. Ah, porque não existe homem bom. Ah, porque não existe... ninguém quer mais nada sério. Aí vem esses discursos, essas narrativas, que é o quê? Tirando a culpa, a sua responsabilidade, que não é sobre culpa, é sobre a sua responsabilidade, e colocando na sociedade, nos homens, colocando em tudo, entendeu? Então, infelizmente, a gente não vai assumir o poder de transformar a nossa vida se a gente continuar com essas narrativas. A gente precisa trocar a narrativa. A gente precisa entrar nesse lugar de adulta, de pegar a nossa responsabilidade nisso e tá bom, né? Tem coisa em mim também que não é legal, tem coisa em mim que eu não faço certo, tem coisa em mim que eu preciso trabalhar, que eu preciso de ajuda. O que eu posso fazer? Qual é o próximo passo que eu preciso dar? Né? Ao invés de ir para outro relacionamento, ou ao invés de ficar só reclamando aqui do meu marido, ou do cara que tá comigo, o que eu posso fazer? Essa é a postura de uma pessoa que resolve. Essa é a postura de uma pessoa que se escolhe, né? Não só aquela que fica culpando tudo e a todos, porque isso, infelizmente, não vai nos tirar desse lugar. Né? Então, uma mulher insegura, ela tenta convencer. Já uma mulher segura, ela atrai. Então, é muito legal isso também, a gente aprender que não é sobre ficar ali, né, convencendo o outro a ficar, provando o seu valor. Isso não é um comportamento de uma mulher rara. Uma mulher rara, ela sabe quem ela sabe o que entrega, ela sabe quais são os seus limites, ela sabe o que é importante para ela, né? Então, essa é a diferença. Por exemplo, para mim, né, exclusividade é uma coisa importante. Se eu for sair com uma pessoa, eu vou querer exclusividade. Para mim não vai ser legal a pessoa tá saindo comigo e falando com várias outras pessoas, tá saindo comigo e de conversinha e saindo com outras também. Isso para mim é um critério importante. Então, como eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero e eu sei o que eu entrego, para mim, eu não, sabe, eu não vou ficar ali cobrando dele, eu só vou falar, olha, para mim isso é um critério importante. Para você é importante? Tá disposto a respeitar esse critério que pra mim é importante? Aí se a pessoa dizer que tá tudo bem, a gente continua, a gente vai sair. Mas se ela dizer que não, né, a gente não tem nada, eu quero falar com outros, então tá tudo bem, pra mim isso não serve. Então, entende como é sobre tu te posicionar, sem cobrar, mas só falando o que pra ti é importante. Essa já é uma mulher rara, porque o que a mulher comum faz? Ela se adapta ao que o outro, ela se adapta ao que o outro quer por medo de perder. Mas quando realmente é algo de valor, a pessoa, ela vai assim, nossa, eu não quero perder essa mulher. Então, eu vou me adaptar ao que é importante para ela, né? E igual a gente também, tem coisas que são importantes para o homem. E que a gente precisa ouvir também para se adaptar. Então, é uma troca, né? É uma reciprocidade, é uma troca. Porque por muito tempo, em muitas relações... Eu me doei bastante, só que muitas vezes eu não, eu não sentia a mesma troca. Eu sentia que quando eu falava algo que era importante pra mim, então a pessoa às vezes vinha com uma justificativa, vinha com uma outra coisa e eu acabava aceitando. Só que lá no fundinho, eu não me sentia amada. Porque, eu tenho que me adaptar pra pessoa. Mas aí quando eu falo algo que é importante, ela não faz. Só que qual que era o problema? Era a pessoa? Não, era eu que permitia. Então, entende que é tudo sobre mim? Quando eu parei de permitir e falei, tá bom, tá tudo bem se tu não quer fazer, mas isso é bem importante pra mim. E dessa forma eu não tô me sentindo amada. Tu acha que faz sentido a gente, sabe? Então, começa a se conversar como adulta, mas tu tem que sair desse lugar de medo, de carência, de medo de ficar sozinha. Porque esse teu posicionamento, essa postura que vai te tornar uma mulher rara. E quando ele te olhar... Ele vai pensar assim, nossa, essa daí não é em qualquer lugar que eu encontro. Não é com qualquer comportamento que eu vou poder tratar essa mulher. Não é com qualquer, com qualquer frasezinha bonita que eu vou convencer essa mulher. É com comportamento. Então, entende como é diferente? Porque assim, o homem sabe que ele conquista a mulher às vezes pelo que ele fala. Só que se a gente ainda tá na postura da menina imatura, da menina que cai em qualquer labiazinha, a gente vai ser mais uma qualquer. Né? Só que se a gente não, tudo bem, ele falou isso, mas o que ele tá fazendo? Quais são os comportamentos dele? Disso aqui, o que pra mim é importante? O que pra mim é um valor? Isso te torna uma mulher rara, né? Então, como se tornar essa mulher? Parar de se comparar. Comparação desconecta da tua essência. Quando tu te compara, tu tá querendo ser igual a outra. Isso não quer dizer não poder se inspirar em outras mulheres. Eu me inspiro em várias mulheres. Muito legal, né? Eu me inspiro, mas sem comparação. Nossa, que legal. Porque... como a vida é um espelho, é um reflexo, se aquilo ativou algo dentro de mim, é porque eu tenho o potencial de fazer aquilo também. Eu não preciso me comparar. Eu posso, que legal, disso que eu vi nessa mulher, o que eu posso trazer pra minha vida, pra também buscar me aperfeiçoar mais, buscar crescer mais. Então, ela não fica se comparando.
ela trabalha a sua autoestima. Não essa autoestima só estética, mas essa autoestima emocional. O que ela pensa sobre ela, o que ela diz sobre ela, como que ela se enxerga no espelho, né? Quais são os comportamentos que ela tem diariamente com ela. Então, isso é uma autoestima de verdade, né? Isso que eu trabalho profundamente, porque é só trabalhar o externo vai ajudar, claro que ajuda, né? Você se sentir bem, se olhar no espelho, trabalhar algumas coisas, ajuda. Mas se você não trabalhar o interno também, não vai ser suficiente. Daqui a pouco vai vir uma mais siliconada, daqui a pouco vai vir uma com a roupa da moda, e você fica aí, ó. Quantas mulheres estão em dívidas, querem sempre comprar a roupa da hora, querem sempre comprar mais bolsa, e não conseguem, às vezes, evoluir nas outras áreas da vida porque tá trabalhando ainda muito essa autoestima externa, né? Porque lá no fundo precisa ser mais para se sentir suficiente, para se sentir escolhida. Então não é sobre isso, é sobre trabalhar o externo, mas também juntamente tem que trabalhar bastante o interno para que você saiba o seu valor, para que você saiba quem você é, para que você não precise ficar o tempo todo se provando, né? O tempo todo ali nessa energia de competição, de não se sentir boa o suficiente. Aprender a colocar limites. Mulher rara não aceita qualquer coisa. Então isso é muito importante, gente. Aprender a dizer não, a colocar limites. Isso... Ah, mas daí ele não vai me querer porque eu falei que não, porque eu botei esse limite, ele vai... Isso afasta meninos. E tá tudo bem. Isso, limites afasta meninos, afasta aquelas pessoas que só querem se aproveitar de ti, afasta aquelas pessoas que não estão comprometidas. Isso, é essas pessoas que o limite afasta. Porque você quer essa pessoa pra você? Não, né? A gente quer pessoas que estão ali comprometidas, que quando eu digo um limite vão querer... Ah, então tá, vão se adaptar àquele limite pra também nos... Sabe, pra estar com a gente, ah, não pode hoje, tal. Não, de última hora eu tenho outros compromissos. Ah, da próxima vez, quando ele for marcar, ele já vai pensar com antecedência. Não, já vou querer agendar com essa mulher antes, porque se eu deixar pra última hora, alguém vai pegar ela. Entende? Assim, como se eu não me adapto, se eu não fico ali mendigando atenção, eu consigo muitas vezes um tratamento diferenciado. O limite, ele traz respeito, ele traz consideração, ele traz prioridade. Então, é isso que o limite faz. Desenvolver a própria vida, né? Ter também os seus sonhos, ter uma rotina, ter um propósito. O outro não precisa estar no centro da tua vida. Você pode ter vida própria. E o outro tá, em alguns momentos, também junto com você. Porque é legal, né? Tá acompanhado, é legal fazer coisas junto. Mas você tem também a tua própria vida. Isso é muito importante, né? Trabalhar a dependência emocional, trabalhar os teus hobbies, o que você gosta, quem você é, sabe? Isso é muito importante para também se tornar uma mulher rara, uma mulher que tem vida própria, que tem brilho próprio, que tem luz própria, né? Curar as suas feridas. Então, porque as feridas que você tem emocional faz você aceitar menos, né? Então, se você tem uma ferida aberta de rejeição, né, medo de abandono, medo de traição, né? Todas essas feridas emocionais das suas experiências, desde lá da infância que você carrega, você vai acabar aceitando muito menos do que merece, aceitando migalhas, né? Vai ficar num relacionamento por dependência emocional, vai aceitar qualquer coisa por medicar sozinha. Então, trabalhar essas feridas emocionais é muito importante. Então, talvez você tenha passado anos tentando ser escolhida, mas talvez a grande virada da sua vida aconteça quando você começar a se escolher, né? É assim que a virada acontece. E para aquelas mulheres que estão me acompanhando aqui, agradeço e também tenho um convite para vocês. Aquelas que querem, às vezes, aprofundar um pouquinho mais tudo isso, que aqui eu trago um panorama geral, né? Converso um pouco sobre os assuntos, já trago um pouco de consciência para a gente já ancorar essa energia dentro da gente, né? Mas é claro que profundamente eu trabalho isso dentro das minhas mentorias, da minha comunidade. Então, para aquelas que querem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, querem conversar um pouquinho comigo, comente aqui a palavra escolho, ou me chama lá no direct com a palavra escolho, se você já está decidida a se escolher, porque eu vou te dar um presente, que é uma sessão de direcionamento gratuita comigo. Então, vai ser um prazer também conhecer um pouquinho mais da tua história, te ajudar, né? A gente está aqui para contribuir, para que você tenha um relacionamento, sabe, de valor saudável, relacionamento onde você se sinta bem, se sinta vista. Só que primeiro começa com autorrelacionamento. Quanto mais a gente desenvolver esse autorrelacionamento, esse amor próprio, aumentar a autoestima, curar essas feridas emocionais, né, trabalhar nelas, ter autoconhecimento para te saber os teus gatilhos, para te saber lidar com as tuas emoções, para te saber lidar, né, com essas ansiedades, com tudo isso que te pega no dia a dia ali, mais você vai conseguir ser essa mulher, né, rara, porque é raro a mulher que sabe lidar com as suas emoções, é raro a mulher que tem uma autoestima saudável, é raro a mulher que
que se escolhe, não se abandona por qualquer pessoa, que coloca limites. Então, tudo isso são características de uma mulher rara, né? Então, que a gente se torne cada vez mais rara, mas claro que existe um trabalho, né? Existe um comprometimento da gente diariamente estar rompendo esses padrões, diariamente estar se escolhendo, e às vezes eu sei que sozinha é mais desafiador, né? A gente tem mais dificuldade. Então, contem comigo para ajudar vocês, né? Quem quiser saber mais, conversar comigo, ganhar essa sessão, né, de direcionamento gratuita, pode comentar aqui a palavra escolho ou pode me chamar lá no direct, vai ser um prazer conversar com você. Espero já ter contribuído com essa primeira live que eu fiz. Se alguém quiser falar alguma coisa aqui, pode falar pra gente conversar um pouquinho mais. Ou se não, né? A minha ideia é fazer mais lives, fazer mais encontros, vão me acompanhando ali no Insta. No meu Instagram também tem bastante conteúdo bacana, já para ajudar a despertar essa mulher, né, rara, essa mulher que se ama. Trago ali bastante coisa sobre relacionamentos também pra gente entender o que tá por trás das nossas escolhas, né? Entender que não é dedo podre, entender que não é azar, né? Para que você volte a acreditar, né, no amor, que você volte a acreditar em você e nos seus sonhos, porque isso nos dá vida, né? Nos dá motivo para todos os dias acordar e voltar, né? Acreditar, voltar a ter esperança, voltar a querer viver. Porque quando a gente sabe, quando essa área da nossa vida às vezes não tá bem resolvida, isso pega muito no emocional, né? E acaba impactando na nossa vida profissional, acaba impactando na nossa autoestima. Então, resolver essa parte de relacionamento, que é o que eu tenho trabalhado mais fortemente, eu tenho certeza que vai repercutir em toda a sua vida, em toda a sua área, na sua autoimagem, na sua autoestima, na forma como você se posiciona no trabalho e, com certeza, num relacionamento, né, saudável aí, feliz, porque a gente merece, sim, ser amada, a gente merece viver um relacionamento incrível, mas tudo começa com o nosso autorrelacionamento primeiro. Então, contem comigo, qualquer coisa me chamem lá por direct, né? Ou comente a palavra escolha, que vai ser um prazer te dar esse presente, essa sessão de direcionamento para conversar um pouquinho mais comigo, tá bom? Abraço, obrigada pelas mulheres que estiveram ao vivo e até a próxima. Boa tarde, Jussi.